Bom dia, queridos. Obrigada, pessoal. Que louvor maravilhoso, não é verdade? Aleluia. Você pode sentar. Que privilégio estarmos aqui nessa manhã. Amém? E eu quero começar indicando para vocês alguns livros a respeito do tema, que é Tenha Fé em Sua Fé. Esse é um livro maravilhoso. 5 Elementos da Fé, também um livro muito bom. Fé sempre crescente e agarrando o espírito da fé. E eu desafio a você a começar o ano lendo pelo menos um desses livros. Coloque como desafio mesmo para a sua vida, para que você possa crescer. Amém? O ano passado eu estabeleci como desafio para mim ler 4 livros por mês. E eu consegui. Aí eu pergunto a você, quanto vale sua palavra? Então, faça um desafio, você não precisa dizer para todo mundo. Faça um desafio com você mesmo. Porque quando você estiver pronto para cumprir sua palavra consigo mesmo, você vai estar pronto para cumprir a palavra com qualquer pessoa. Amém? E nessa manhã nós vamos estar falando sobre o espírito da fé. E o que eu vou ministrar foi algo que eu já ministrei para os meus filhos em casa. Quando o Senhor falou comigo sobre sair de Campina Grande, eu disse, como é que eu vou contar para os meninos isso? E fui orar e buscar a direção no Senhor. Eu sei que eu poderia ter dito de qualquer jeito, mas a gente não precisa agir de qualquer jeito em nada. Nós temos que ser intencionais em tudo, porque o nosso Pai é intencional. Amém? E eu fui buscar no Senhor essa direção, e Ele trouxe para mim uma palavra. E veio ao meu coração ministrar essa mesma palavra. E se meus filhos puderam receber e ser abençoados, eu não tenho dúvida que você também vai sair daqui abençoado. Amém? Abre a sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis, no capítulo 12. Acredito que você conhece esse texto, já leu. E ele diz assim, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Nós começamos a ver aqui nesse versículo, a primeira coisa é Deus falando com Abrão. Deus fala, diga, Deus fala comigo. Amados, como filhos de Deus, é impossível que nós não tenhamos uma vida de ouvir a Deus. Ele é nosso Pai, nós precisamos ter relacionamento com Ele. E nós falamos com Ele e, obviamente, Ele fala conosco. A questão é se nós estamos conseguindo ouvir o que Deus está falando. Deus quer revelar o que os céus têm para mim e para você. Deus não está fazendo um mistério. Ai, é mistério. Não, não é mistério, não. Apenas não está revelado para todos aquilo que Deus tem para a sua vida em particular. Porque Deus tem um relacionamento com você, comigo. E existem códigos e segredos que é só para nós dois. Outro dia eu vi uma mãe falando que quando ela ensinou os filhos, que quando ela estiver conversando com alguém e eles precisarem de algo urgente para falar, chega perto dela e passa assim a mão, dá uma passadazinha só assim na mão. Então ela já sabe que ele tem uma urgência e assim que ela puder, ela vai socorrer. Então é algo que para quem está olhando não tem significado, sentido, ou é só, ele fez um carinho na mão da mãe. Mas é um código da família. Deus tem códigos com você. Ele quer ter, amém? Ele quer ter formas de falar que ninguém vai estar entendendo, mas você vai estar entendendo. Que quem vê de fora diz, não faz sentido, isso é loucura. Mas Ele falou com você. E para você faz todo o sentido, porque você conhece o código. Então, Deus quer revelar a você aquilo que Ele escreveu antes mesmo que você foi gerado no ventre da sua mãe. E nós sabemos que no percurso da vida circunstâncias acontecem. Muitas vezes saímos da rota, ou nossos pais saíram da rota.
Mas Deus quer trazer você de volta para a rota, sempre. Ele quer me trazer de volta para a rota. Algo que foi desajustado, porque você sofreu um abuso, rejeição, maus tratos, foi abandonado, seja o que for. E mexeu com tuas emoções, com tua forma de enxergar a vida. A sua lente da vida pode estar comprometida, mas a voz de Deus pode limpar os teus olhos. A voz de Deus muda os teus conceitos. A voz de Deus nos refaz, muda a nossa estrutura, alinha ao que Ele planejou desde o princípio. E depois de Deus falar com ele, revelar o que estava no coração dele, ele diz: sai, sai. Fé exige movimento. Abraão é conhecido como o pai da fé. E ele precisou se mover. Não foi algo que simplesmente caiu sobre ele. Ele precisou ter uma atitude. Deus disse: sai. Se você diz que você tem fé e anda em fé, mas você permanece no mesmo lugar, essa fé está inativa. Porque fé produz movimento. E depois Deus diz para ele: sai de onde? Da tua terra. Sai daquilo que você já conquistou. Daquilo que já é seu, que já está confortável. Abraão estava num lugar onde ele sabia o que plantar, o que não plantar, em que estação plantar, o que é que a terra produzia. Já tinha um lugar dos animais e ele tinha muitos animais. Tudo já estava estabelecido ali, bem formado, estruturado. Ele estava há tanto tempo naquela terra. Ele conhecia, ele dominava, ele sabia como lidar com tudo. Era confortável. Mas Deus disse: ei, está na hora de sair do conforto. Não porque Deus queria fazer Abraão sofrer, mas porque Deus queria dar algo além. E você e eu nunca vamos conquistar algo além se ficarmos no mesmo lugar. E necessariamente não quer dizer que você tem que sair da sua casa de Campina Grande, amém? Mas Deus quer que você saia de lugares onde você está confortável. Ou de posicionamentos que você está confortável demais. Eu trabalho no hospital, eu sou um enfermeiro, eu sou um médico, e eu vou lá há 10 anos e faço a mesma coisa do mesmo jeito todos os dias. Deus quer convidar você a ir para o mesmo lugar, fazer a mesma coisa de um jeito diferente. Com um olhar diferente. Porque o espírito da fé te move a fazer diferente. Quando nós estamos nos movendo no espírito da fé, não dá para olhar do mesmo jeito, não dá para fazer do mesmo jeito, porque a fé é poder em ação. E ela precisa alcançar, ela precisa mover, ela precisa fazer algo diferente. A fé não é inativa. Diga: a fé não é inativa. E além de Deus dizer para ele sair da terra dele, do que já era dele, ele disse: sai do meio da tua parentela. Sai daquilo que te é comum. Que você já sabe como se mover, que você já sabe como lidar. Sai daquelas pessoas que são uma bênção, que são socorro para você. Ou sai do meio daqueles que são atrapalho para a sua vida. Tem o teu sangue, mas estão te puxando para baixo. Estão te influenciando de forma negativa. E isso não quer dizer que você vai abandonar seu marido, sua esposa, amém? Nada a ver. Não pega essa palavra para o teu casamento. Mas às vezes um primo, um tio, um irmão, é preciso se distanciar um pouco. Um pouco. Porque perto você não está conseguindo exercer a influência necessária. Porque está sendo contaminado. Mas quando você distancia e sai daquele ambiente pesado e começa a receber do céu, você pode ser uma influência. E depois que Deus disse para ele sair ali, do meio da parentela, ele disse: vai para. Vai para. Isso fala o quê? De um lugar, de um destino. Deus tem um destino para você.
E eu posso te dizer, ele é bem maior do que aquilo que você está planejando. O destino que Deus tem para nós, a visão que Deus tem para nós, é muito superior do que aquela que nós planejamos. Pode ser que você fez grandes construções e tem desfrutado de uma vida boa, mas eu te digo, isso não é nem a sombra do que Deus tem para você. Porque se a força do teu braço conquistou tudo isso, imagina o que a força do braço de Deus vai trazer para você. Imagina o que você vai fazer se movendo no espírito da fé. A sua empresa vai multiplicar. Os seus recursos vão multiplicar. A tua inteligência, a tua sabedoria, a criatividade vai entrar em multiplicação. Quando o espírito da fé estiver em movimento. E sabe, algumas pessoas criaram a ideia de que ter fé é algo muito difícil. É muito difícil crer. E quantas vezes eu já ouvi isso e eu já falei também. Não, crer para isso aqui é muito difícil. Mas sabe, quando nós estamos repetindo isso, o nosso cérebro acredita nisso. E nós vamos nos comportar de acordo com aquilo que nós acreditamos. Ter fé, viver pela fé não é algo difícil, é tão simples que nós vivemos pela fé tantas vezes e a gente nem está percebendo que está vivendo na fé. Porque é algo simples. É crer na palavra e agir segundo a palavra. Eu me vi em situações que eu estava crendo e o diabo dizendo, tu não tem fé não para isso não. Você não crê para isso não. Mas eu fiquei olhando, como eu estou me comportando? O que eu estou falando? Quais estão sendo os meus resultados? É de quem tem fé. É de quem age pela fé. Então eu sou sim uma mulher de fé. E você é uma mulher de fé. Você é um homem de fé. Se você tem a palavra, você é da fé. Pode ser que as coisas estão meio devagar. Pode ser que não está em tanta atividade quanto deveria. Mas você tem fé depositada no seu coração. Você é da fé. Você está aqui nessa manhã porque você é uma pessoa de fé. Digo, o espírito da fé se move em mim. E depois que Deus disse para o lugar que ele iria para um lugar, deu a visão. Ele diz, eu te mostrarei. Deus estava dizendo para Abraão, ei, deixa o que é visível, deixa o que é palpável e vai para aquele lugar que ainda é invisível para você, que você não pode pegar, sentir o cheiro. Para você sair daquilo que é visível e dar um passo para o invisível, é preciso se mover no espírito da fé. Mas sabe, se mover no espírito da fé não é um passo louco. A fé é loucura. Não. Quando você consegue ouvir a voz de Deus, você pode exercer a fé com paz e tranquilidade. Parece ser loucura, mas o que você ouviu de Deus te dá consistência suficiente para tomar decisões. Nós olhamos para a vida de Paulo e vemos, meu Deus, como esse homem sofreu. Eu não suportaria isso. Eu não faria o que ele fez. Se você tivesse ouvido o que ele ouviu, eu creio que você, como um homem de fé e como uma mulher de fé, teria feito sim. Se você tivesse visto o que ele viu. Mas nós não temos que ficar imaginando o que Paulo viu, o que Paulo ouviu, porque Deus tem algo para comunicar para mim e para você. Nós precisamos buscar ao Senhor e dizer, Senhor, que seja aqui na terra como é no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é no céu. Que na minha vida se faça a tua vontade como está escrito no céu. Saia do lugar de estar conformado com o que você está vivendo. Abraão estava muito bem, obrigado. Grato ao Senhor, confortável. Mas sabe, gratidão não pode te deixar limitado. Não, eu sou tão grato pelo que eu já tenho que está bom. Não. Gratidão tem que te impulsionar.
Gratidão tem que fazer você olhar para a sua vida e dizer: minha vida está boa, mas eu preciso melhorar para que eu alcance outras pessoas. Eu já sou tão próspero financeiramente, mas eu quero prosperar muito mais, porque eu preciso alcançar nações. Não se contenta com o que você já tem, com o que você já é. Vai para o lugar que Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar algo lá onde você trabalha. Deus vai te mostrar algo onde você mora. Deus vai te mostrar algo aqui mesmo dentro da igreja. Deus vai te mostrar algo sobre a vida de alguém. Por onde você passa. Deus tem algo para revelar a você. Não é só para os profetas, para os pastores. Deus tem algo para revelar para cada um de vocês que estão aqui nessa manhã. Para você que está me assistindo, Deus tem algo para te revelar. Quanto é o teu interesse pelos segredos de Deus? Às vezes estamos tão interessados em saber o segredo das pessoas. O que fulano está contando sobre ciclano. O que foi que aconteceu que está tendo aquele movimento? E a gente fica olhando, querendo entender o que está acontecendo. Nós precisamos ter desejo, curiosidade de saber o que os céus estão planejando ao meu respeito. O que os céus estão movendo para que eu possa mover junto com Ele nessa terra. E é pelo Espírito da fé. Porque o céu sempre vai te revelar algo maior do que o que você pensa, maior do que o que você pode, maior do que o que você tem. É preciso se mover no espírito da fé. E nós vemos na palavra que sempre que alguém se moveu no espírito da fé, teve que ter uma ação, teve que ter uma atitude. Nós podemos ver aquela viúva. Ela estava lá para morrer de fome. Havia uma grande seca. Ela era uma viúva. Ela tinha um filho. E ela estava lá e chegou Elias e disse que queria comer. E ela disse: eu só tenho um restinho de farinha. Peguei aqui uns cavacos, um pouco de azeite. E nós vamos comer e morrer. Mas ele disse: faz primeiro para mim. E aquela mulher teve que crer no que ele estava dizendo. Ela teve que crer ao ponto de ela não dar um filho. Você que tem filho, você sabe. A gente prioriza o filho. Se só tiver um pão, a gente deixa de comer para abençoar o filho. Aí imagina aquela mulher tirar da boca do filho, tirar da boca dela para dar a um homem que estava falando que ela fizesse aquilo. Ela precisava crer. Nós vemos também Noé. Noé construiu uma arca quando não havia chuva. Ele passou ano após ano construindo algo onde não havia nenhum indício de que iria acontecer o que Deus tinha falado. Nós vemos Davi, que saiu e foi pegar pedras. Além de ter uma ação, é uma ação que parece louca. Você concorda? Sair atrás de pedrinhas para derrubar um gigante. Mas ele foi lá e foi catando aquelas pedras. Nós não sabemos o que se passava na mente dele. Quantas pressões estavam chegando ali. Mas ele se moveu e foi pegar as pedras. Nós vemos Moisés. Moisés precisou voltar ao Egito. Depois de tantos anos. Deus dizendo que ele ia libertar o povo de Faraó. E ele foi e voltou para aquele lugar. E se colocou diante de Faraó. Nós vemos Maria. Maria, que levou no seu ventre Jesus, o nosso Salvador. E sabe, a gente olha quão lindo foi. E quão maravilhoso ser a mãe de Salvador. Mas nós não paramos para pensar. Quantas pressões ela sofreu por dizer que estava grávida do Espírito Santo. Quanta humilhação, quanta vergonha, quantas palavras ela ouviu, das piores possíveis, porque ela disse que estava grávida do Espírito Santo. E às vezes a gente pensa, parece que todo mundo acreditou, Santa Maria, mas não foi bem assim. Ela foi humilhada, ela foi maltratada, ela foi ridicularizada. E José, quanta humilhação José sofreu.
Ai, está casado com uma mulher que está grávida do Espírito Santo. Quanta pressão ele sofreu. Mas eles decidiram seguir em frente. Eles decidiram carregar aquele propósito. Nós vemos Paulo. Paulo, depois de tudo que ele fez, se converteu. E estava lá Paulo nas congregações, entre as pessoas. Talvez alguém ali, ele mandou matar o pai, a mãe, o filho. Ele deu ordens para matar, porque ele dava ordens para matar os cristãos. E talvez tinha alguém ali que não tinha perdoado ele, ou que perdoava, mas olhava para ele, ele olhava para aquela pessoa, e ele sabia, eu mandei matar a família dessa pessoa. Mas ele não desistiu por isso. Porque o espírito da fé não desiste. O espírito da fé consegue se mover com as mais diversas situações. Pedro, que foi lá lançar a rede quando não tinha peixe. E quantos outros que nós podemos citar na palavra, que tiveram que se mover sem ver nada. Que tiveram que obedecer, decidir obedecer uma direção de algo que era invisível. Apenas eles ouviram uma voz. O que você tem ouvido da parte de Deus? O que Deus tem comunicado ao teu coração para esse ano de 2025? Que pessoa você vai se transformar em 2025? O que você era que vai deixar de ser? O que você ainda não é que vai começar a ser? Que lugares você não foi que você vai chegar? Quantos planos você já estabeleceu ou você não estabeleceu nenhum? Porque você acredita que não é capaz, que sempre desiste, que não dá certo, que está tudo tão difícil que não dá para fazer plano nenhum. Ei, nessa manhã o Espírito da fé está aqui para te pegar e te sacudir. E dizer que os céus têm planos para você. E que você precisa agarrar esses planos. E decidir vivê-los. Os planos de Deus são os melhores. Sabe, se o que você está fazendo não precisa de fé, pode ter certeza, isso é algo muito pequeno. Não, você não sabe, é algo tão grande que eu estou fazendo. Ei, se não precisa de fé, é algo pequeno demais. Tudo que é grande tem que ter fé envolvido. E aí depende da visão que você tem do que é grande. Porque se tua visão é pequena, qualquer coisa é grande demais. Se sua visão é pequena, se você se vê como um gafanhoto, qualquer coisa vai ser gigante. Mas se você entende que você é cheio do Espírito da fé, e você se vê como Deus te vê, nada vai ser grande demais para você. E aquilo que se apresenta como grande, você vai agarrar o Espírito da fé, e você vai crescer, e passar o nível daquele gigante. Aleluia! Sabe, às vezes algumas pessoas ficam desanimadas. Não, porque eu tive medo. Eu não consigo, não. Eu sempre tenho medo. Eu sempre acabo duvidando. Então, não funciona. É importante nós entendermos que o crescimento na fé, que o processo, a trajetória, ela não é perfeita. Sabe, esse processo que Abrão viveu, ele obedeceu a Deus e foi, ele falhou. Lembra quando ele foi para o Egito? Ele pediu para Sara mentir porque ele estava com medo de morrer? Mas ele estava indo cumprir o propósito. Quantos nós vimos na palavra que estavam ali? Jonas, um profeta do Senhor, aleluia. Mas ele falhou. Mas o importante não é que ele falhou, é que ele corrigiu e acertou. Então, no processo, nessa caminhada que nós estamos tendo da fé, nós vamos ter revelado as nossas limitações, as nossas fraquezas. E é por isso que Deus está tão interessado no processo e não só no final.
Porque é no processo que eu vou ver o quanto eu sou limitada em algo. E é no processo que eu vou ter a oportunidade de mudar, de crescer, de aperfeiçoar. Deus não exige perfeição de você para viver uma vida de fé. Você não é uma pessoa sem fé só porque você falhou. Amém? Você é uma pessoa de fé quando você reconhece que falhou e reajusta e permanece. Isso mostra que você é alguém da fé. Nós sabemos que ninguém é perfeito, mas a gente vive essa ilusão. Como se alguém fosse perfeito. Como se crê a perfeição 100% do tempo. Não é. Vai ter os dias que você vai chorar. Vai ter os dias que o medo vai bater forte. Mas vai ser nesse dia que você vai se levantar e dizer: medo, você não vai me parar. Você está aqui, eu te sinto até no meu corpo, estou arrepiado, mas eu vou prosseguir. Medo vai chegar para você, tristeza vai chegar, dúvida vai chegar. Chegou para Abraão, chegou para Jonas, para Moisés, para Pedro, para Maria, chega para todo mundo. Não existe um nível de que ninguém vai sentir medo. Porque só precisa de coragem, porque existe medo. Porque Deus disse a Josué: seja corajoso. Porque o medo ia estar por lá. Então, quando ele se sentisse medroso, ele tinha que lembrar: eu sou corajoso. Pare de olhar para você como um fraco, como alguém desistente, só porque você chorou, só porque você murmurou. E eu não estou dizendo, amado, que isso é besteira, murmurar, ficar duvidando. Entenda o que eu estou falando. Mas não supervalorize seus momentos de fraqueza. Exalte o seu posicionamento de fé. Levante a sua cabeça e saiba quem você é em Deus. O diabo quer que a gente acredite que é fraco. Ah, eu sou um crente fraco. Não! A palavra diz: digo fraco, eu sou forte. Se você se sente fraco e age como fraco, comece a declarar: eu sou forte. Aleluia! Esse é o espírito da fé. Aleluia! Nos seus processos, não desista de você mesmo. Não desista de acreditar em quem você é em Deus. Aleluia! Levante o seu olhar. Crente não tem que ser coitadinho, vitimista. Ai, porque toda glória é para Deus. Deus é glorificado quando eu reconheço quem eu sou. Deus é glorificado quando eu reconheço que eu sou uma mulher de fé, que eu sou uma mulher ousada, que eu sou corajosa, que eu não desisto. Deus é glorificado quando você reconhece quem você é nele. Ai, não posso não, isso é orgulho, é soberba. É isso que o diabo quer que você pense. Que reconhecer quem você é orgulho e soberba. Mas sabe, Deus é o dono de toda glória. E não existe nenhuma palavra que saia da minha boca ou da sua que possa diminuir a glória que é de Deus. Nenhuma. Deus não está preocupado com isso. Porque toda glória pertence a Ele. Quando nós vivemos, andamos e nos movemos como filhos, como embaixadores do céu, usando a fé que Ele nos deu para erguer a cabeça, isso exalta o nome dEle e isso revela ao mundo um pouco do que é o céu. O Senhor falou comigo em 2023, depois que Rosilon faleceu, e eu vi, meu Deus, e agora? Né? Nunca imaginei estar nessa posição de ser cabeça da família. E agora, eu tinha planejado seguir o plano dele, mas agora tem que ter um plano que eu vou, né, conduzir. E eu fui buscar o Senhor, orar ao Senhor, me render ao Senhor.
É interessante como diante das adversidades a gente fica bem mais crente, não é verdade? Ou fica mais crente ou então se afasta. Mas isso é bom, amado. Não é um problema você ficar mais crente, não. Isso é bênção. E eu corri mais e mais para o Senhor, porque eu sabia, agora ou é Deus ou eu estou aqui ferrada. Em todos os sentidos. E com poucos meses o Senhor me deu uma visão. Tem um colégio em Petrolina chamado Colégio Cristão. E quando eu ouvia falar sobre esse colégio, que ele nasceu de uma profecia, é um colégio grande, já tem até o ensino médio, é bilíngue, maravilhosa a estrutura. E eu ouvia pastor Edilson, Mísia falando sobre aquele colégio, e eu dizia, nossa, o colégio dos meus sonhos para os meus filhos. E quando foi em 2023, alguns meses depois, que Rosão faleceu, eu tive uma visão. Eu vi os meninos correndo no colégio cristão. E eu disse, uau, vai abrir em Campina Grande esse colégio. Que coisa maravilhosa. E fiquei na expectativa de quando seria. Mas passando algum tempo, eu comecei a ter algumas impressões, eu em Petrolina. Eu disse, não, isso é coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça. E fui rejeitando aquilo mês após mês. Deus falando de várias formas comigo e eu rejeitando aquilo. Porque não fazia sentido, logicamente falando. Como eu vou para Petrolina? Eu vou fazer o quê? Viver de quê? Aqui eu trabalho no ministério, estou muito bem no ministério. Aqui está a minha família. Eu sei me mover em tudo aqui. Aqui já são tantos desafios. Mas quando eu via sair e ir para Petrolina, eu vi que os desafios que eu tinha aqui não era nada. Era fácil. Sabe, sua vida é mais fácil do que o que você imagina. É só você aceitar os novos desafios que Deus tem para você. Aí você olha assim e diz, oxe, isso aqui é fácil demais, eu dou conta tranquilo, de olho fechado. E Deus foi falando de várias formas para mim. Depois o Senhor falou para mim para ir para a Bolívia. Teve um evento, Gotas Proféticas. E Deus disse que eu fosse, eu também não queria ir, estava resistente. Os meninos querendo ir para os Estados Unidos, eu vou levar os meninos para a Bolívia. E investi dinheiro. E no final acabou que eu fui. Chorei muito antes de ir. Parecia que Deus estava mandando eu ir morar na Bolívia. Porque depois que Roslão faleceu, veio um sentimento de impotência. Como que eu não podia dar conta das coisas. Eu já morei em Angola, gente. Eu ia e voltava sozinha durante 2 anos. Mas eu vejo aquela impotência. Como é que eu vou para a Bolívia? Né? Será que eu vou saber comprar passagens? As coisas mais bestas vinham na minha mente. E aquilo era um gigante tão grande. E eu estava sofrendo tanto com aquilo. E depois que, resumindo, deu tudo certo, eu fui. E chegou lá, o Senhor, eu ouvi dentro de mim. Isso aqui é um ensaio. E quando eu ouvi aquilo dentro de mim, eu disse, misericórdia. Deus vai ficar aqui comigo, tá bom? Deus vai mesmo querer que eu vá morar em Petrolina. E seguiu esse ano todo, nós fomos em janeiro do ano passado, e Deus foi falando de outras maneiras, trazendo para mim coisas. Mas eu estava com medo, não era outra coisa. Primeiro eu queria ter convicção que era Deus, eu ficava duvidando. E depois eu estava com medo. Como é que eu vou sair com 2 meninos para ir morar em Petrolina? Como vai ser isso? E eu resisti tudo que eu pude resistir. Foi um ano agoniado e sofrendo e angústias. Estava tudo bem em tudo. Mas essa dúvida trazia angústia para mim. E eu comecei a me sentir estranha na minha casa, estranha aqui na igreja, estranha no ministério. O tempo acabou e aquela agonia. E aí chegou o dia que eu fui orar e eu disse, Senhor, eu não quero ir para Petrolina, mas se você quer, eu vou. E sabe, no dia que eu fiz essa oração, veio uma paz tão grande no meu coração, veio uma alegria tão grande. E aquela convicção, vai dar tudo certo. Porque quando algo sai da boca de Deus, e olha, não foi profeta, não foi nada disso, foi tudo aqui dentro. Porque Deus fez questão, eu disse, porque só não usa um profeta? Porque eu quero que você aprenda a ouvir a minha voz e me obedecer. Deus quer que eu e você aprenda dia após dia a ouvir até um sussurro dele. E ter ousadia para obedecer, porque Ele é fiel. E aí eu fui lá e Deus abriu uma porta no colégio cristão, não dá para eu contar detalhes,
Porque eu conheci uma pessoa, em uma das idas que eu fui para lá, Deus movendo, a gente se hospedou no mesmo lugar, e a gente se conheceu, e através disso foi esse favor para que eu entrasse ali dentro. Nós precisamos ouvir Deus em tudo. Um lugar que Deus te leva, Ele pode te apresentar alguém que você nem imagina que essa pessoa vai ser aquela que vai abrir a porta lá na frente para você. Por isso é importante ouvir Deus toda hora, todo tempo. Cada grupo que você se junta, cada lugar que você está, tudo é importante. Tudo pode te conduzir ao teu futuro, ao destino que Deus tem para você, ou te afastar dele. E Deus abriu essa porta e eu fui a Petrolina, dei uma aula presencial no colégio. E em 3 dias minha vida foi resolvida. Um dia eu fui contratada, no outro dia aluguei meu apartamento lá. Quando eu estava voltando de viagem para cá, uma pessoa ligou e já alugou minha casa aqui. Aí foi 1 ano e meio de angústia desnecessária. Porque a partir do momento que eu disse, Deus, eu não quero, mas eu aceito, Deus fez assim. E sabe, eu poderia ficar dizendo, nossa, que incredulidade, Daiane. Nossa, Daiane, tu, sinceramente, Deus deu sonho, deu visão, falou, tu é devagar, vice? Mas sabe, eu escolhi não fazer isso. Nesse processo eu cresci. Da próxima vez eu vou ser mais rápida. E apesar de ter medo, de ter duvidado, eu permaneci e decidi. E semana que vem eu estou indo para lá. Então desconsidera o que o diabo está dizendo ao teu respeito. Foca naquilo que você alcançou. Eu chorei, eu me desesperei, eu me angustiei, eu não criei muitas vezes. Mas eu decidi crer, eu dei o passo de fé e decidi ir para aquilo que não era visível ainda. Eu fui falar com o apóstolo Guto, estou saindo, mas não tinha nada certo. E a minha mente estava ali bombardeada. Porque não tinha nada visível, não tinha nada palpável. Mas havia uma convicção dentro de mim, é a coisa certa. E eu sabia dentro de mim, se você não passar por essa porta hoje, esse ano, você vai perder. E isso vai mudar o curso do seu destino. Aquilo era tão real para mim, tão real, que se eu não tomasse aquela decisão, algo ia mudar no meu destino para sempre. Não quer dizer que eu ia ser uma pessoa infeliz. Deus é misericordioso. Ele nos alcança de outras formas, mas algo que Deus planejou não ia acontecer. Quantas coisas eu e você estamos perdendo por não ouvir a voz dele? Por não ter ousadia de sair da nossa terra, do que nos é comum, do nosso lugar, e tomar uma decisão por causa de uma palavra. No caminho da fé, sempre vai ter desafios. Sempre. Pare de fugir dos desafios. Porque através deles você vai se transformar no homem e na mulher que você precisa ser. E eu sei que eu indo para lá vai ter muitos desafios. Eu não tenho família lá. Eu não conheço a cidade, que eu ia lá e ia mais só para a igreja. É um lugar novo, é tudo novo. Eu vou trabalhar num colégio, eu nunca trabalhei num colégio. Tem muitos desafios. Mas eu vou vencer cada um deles. Porque, amados, Deus não me conduziria a um lugar que eu não sou capaz de lidar com o que existe ali. Vai dar certo. Diga para seu irmão, vai dar certo. Seja lá o que for, vai dar certo. E sabe, eu estava meio angustiada e preocupada, né, sobre os meus filhos. A gente mora numa casa de 180 metros quadrados, num condomínio muito bom. Nós sonhamos, desejamos, cremos. E nós vamos morar num apartamento de 60 e poucos metros quadrados. E eu estava com pena deles. Mas depois eu disse, pena? De levar meus filhos para o lugar da obediência?
que é que eu estou ensinando para eles? Ei, eu só tenho uma casa que eu tenho porque Deus me deu. Se eu estou viva, se eu estou de pé, é por causa da mão de Deus. Então não existe nada que eu não possa abrir mão para obedecer a Deus. E nenhuma fase, como diz a música, dura para sempre. Eu não vou passar o resto da minha vida nesse apartamento. É uma fase. Eu vou morar numa casa muito melhor do que a que eu moro hoje. Porque o meu pai é recompensador. Porque o meu pai me ama. Eu sei que ele é seu também, mas eu estou falando do meu. O meu pai é bom. Sabe, eu fiquei pensando, Deus me pediria para tomar uma decisão desse nível, sair do ministério, com estabilidade, trabalhando ali perto da diretoria, um lugar maravilhoso, congregando aqui na sede, servindo na equipe ministerial, morando numa casa boa. Deus ia pedir para eu abrir mão de tudo isso, para me dar algo pequeno? Eu estou com grandes expectativas, que o mínimo que Deus vai me dar é o dobro. Eu tenho certeza disso. Porque é o que o Espírito da fé me diz. E eu acredito no Espírito da fé. Amém? E com sua vida não é diferente. Você tem o Espírito da fé. E sabe, viver o Espírito da fé não é algo apenas sobre mim, sobre você. É algo muito maior. Quando Maria engravidou, Deus não estava preocupado com as coisas que Maria ia ouvir. Deus não está tão comprometido com o meu sentimento e o seu como a gente está. A gente é muito emocional. Foi fácil para Sara engravidar com 90 anos. A gente com 20, 30 não é fácil carregar uma barriga. Imagina uma senhorinha de 90 anos. Mas Deus vê o propósito maior. Não quer dizer que Ele não se importa com o que a gente sente, amém? Mas Ele não está ali, o que é que ela vai sentir? Será que vai doer? Deus quer que a gente se eleve, saia desse nível raso. Vai doer, vai doer. Mas você pode superar essa dor. Vai machucar, vai. Vai ter gente falando mal, vai. Mas você pode se elevar acima das dores. Porque Ele é digno, só por isso. Porque Ele é digno. Ele é o seu Pai. Eu tenho muita gratidão ao Senhor pelo que Ele construiu em mim. Sabe, é bom você se olhar no espelho e gostar do que vê. E eu não estou falando da estética, eu estou falando do espelho da palavra. Você se olhar e dizer, eu sou melhor do que ontem. Eu sou mais forte do que ontem. Eu sou mais ungida do que ontem. Eu sou mais ousada do que ontem. Mas isso se conquista passando pelas adversidades e permanecendo firme, crendo que a palavra de Deus é fiel e nunca vai mudar. Aleluia. Permaneça firme. Esse é o ano do extraordinário. Coisas boas estão vindo em sua direção. Milagres estão vindo em sua direção. Coisas boas vão acontecer na sua casa. Coisas boas vão acontecer na sua empresa. Deus vai trazer um novo sócio para você. Deus vai revelar quem está te roubando. Deus vai mostrar quem é a mulher que está assediando o teu marido. E você não vai praguejar contra ela. Você vai levar a palavra. E você vai salvar o seu casamento e a vida dessa mulher. Esse é um ano do sobrenatural. E se você quer viver isso, agarra o espírito da fé. Firma os teus pés. E quando o vento soprar, tenha certeza, vai passar, mas você vai permanecer inabalável e desfrutar do sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Eu desejo que você tenha sido abençoado nessa manhã.
Existe alguém aqui que não fez Jesus como Salvador da sua vida e você quer recebê-lo nessa manhã, para viver, né, com esse espírito da fé, que vence circunstâncias, que te mantém firme, mesmo diante das adversidades. Existe alguém que quer recebê-lo? Se você está aí em casa me ouvindo, você também pode recebê-lo, porque Ele está presente aí onde você está. E se você deseja, você pode falar aí com o pessoal e eles vão orar com você. Tem alguém que deseja ser batizado no Espírito Santo? Falar em outras línguas é essencial para viver essa vida de fé e ousadia. Existe alguém? Todos batizados. Tem alguém que precisa de oração para cura? Você vai ser curado nessa manhã. Fica em pé onde você está. Aleluia, alguém cheio do Espírito da fé, se une aqui, ali àquela irmã. Tem alguém aqui com o Espírito da fé? Aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque a presença está aqui. A presença que cura, que sara. E nós declaramos sobre a vida dela agora. Nós repreendemos toda enfermidade em nome de Jesus. E declaramos que se estabeleça saúde agora no corpo dela. Em nome de Jesus. Amém. Aproveitando essa oportunidade,